Nossa aula de hoje será sobre cadeia e teia alimentar. Professora Nonata. A cadeia alimentar, também chamada de cadeia trófica, pode ser definida como uma sequência linear da transferência de matéria e energia em um ecossistema, na qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento um para o outro. Então, aqui, nós iremos começar pelo produtor. Produtor, quem produz o seu próprio alimento, classificado como autótrofo. A seta, ela vai apontar para quem come. No caso aqui, o grilo se alimenta da planta. O sapo se alimenta do grilo. A cobra se alimenta do sapo. A águia se alimenta da cobra. Voltando, quem é o consumidor primário? O grilo. Quem é o consumidor secundário? O sapo. Quem é o consumidor terciário? A cobra. E o quaternário? A águia. E assim segue adiante. A cadeia alimentar, ela pode ser dividida em 3 níveis tróficos: produtores, consumidores e decompositores. Produtores, esse nível agrupa os organismos autotróficos, ou seja, quem produz o seu próprio alimento. Exemplos: as plantas e as algas, grupos de organismos que realizam o processo de fotossíntese por meio da fotossíntese, retirando do solo a seiva bruta que será transformada em seiva elaborada. E já os consumidores são seres heterotróficos e, portanto, são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Denominados de consumidores primários, aqueles que se alimentam dos organismos produtores. Aqueles que se alimentam do consumidor primário já é o secundário. E o que se alimenta do secundário já é o terciário, e assim por diante. Posso citar como exemplo de consumidores heterotróficos os animais herbívoros que se alimentam de plantas, os animais carnívoros que se alimentam de animais, os animais onívoros que se alimentam de plantas e animais. Já no grupo dos decompositores estão os fungos e as bactérias, que agem em todos os organismos da teia, da cadeia alimentar. Esse nível é importante porque ao realizar a decomposição, eles devolvem ao ambiente nutrientes que poderão ser reutilizados no solo, as substâncias minerais necessárias para o nascimento e crescimento de novos vegetais dentro de uma cadeia alimentar. As teias alimentares, elas podem ser definidas como diversas cadeias alimentares interligadas. Mostram que o mesmo organismo ele pode apresentar vários hábitos de alimentações. Ocupa diferentes níveis tróficos. Em uma teia, o fluxo de energia e nutrientes segue diversos caminhos. Aqui temos um exemplo, da planta. Por exemplo, o veado se alimenta da planta, o coelho se alimenta da planta e o rato também se alimenta da planta. Agora, eu indo aqui pro leão, o leão vai se alimentar do lobo, vai se alimentar do veado e vai se alimentar do gato, E assim segue as interligações dentro da teia alimentar. E é isso, deixando aqui uma frasezinha para vocês, A natureza te abriga e te mantém. Não custa nada fazê-lo o mínimo para mantê-la viva. Obrigada.